Será que o mal existe? Eu penso que não existe. Mas como, Marisete? Vemos pessoas fazendo mal todos os dias, um prejudicando o outro. Testemunhamos assaltos, roubos, guerras. As mídias nos bombardeiam de notícias de pessoas se matando, de também tanta corrupção. Isso não é mal? E você fala, Marisete, que o mal não existe? É lógico, pessoal, que cada um tem o seu pensamento, mas o que eu gosto mesmo é de movimentar a nossa cachola para que os nossos neurônios se movam e fiquem ativadinhos, para que a gente comece um processo de reflexão e expansão da nossa consciência. Sendo assim, vou contar uma história que se deu no século XX. Certo dia, um professor ateu desafiou seus alunos com a seguinte pergunta: Deus fez tudo o que existe? Um dos estudantes respondeu corajosamente: sim, fez. Deus fez tudo mesmo, insistiu o professor. Sim, professor, respondeu o jovem. O professor replicou: se Deus fez todas as coisas, então Deus fez o mal, pois o mal existe. E considerando as nossas ações são reflexos de nós mesmos e somos a imagem e semelhança de Deus, então Deus é o mal. O estudante calou-se diante de tal afirmativa e o professor ficou muito feliz por haver provado uma vez mais que a fé era um mito. Outro estudante levantou sua mão e disse: posso lhe fazer uma pergunta, professor? Sem dúvida, respondeu-lhe o professor. O jovem ficou de pé e perguntou: professor, o frio existe? Mas que pergunta é essa? Claro que existe. Você, por um acaso, nunca sentiu frio? O rapaz respondeu: na verdade, professor, o frio não existe. Eu não sou especialista no assunto, mas, segundo as leis da física, o que consideramos o frio é, na realidade, a ausência do calor. Todo corpo ou objeto pode ser estudado quando tem ou transmite energia, mas é o calor e não o frio que faz com que tal corpo tenha ou transmita energia. O zero absoluto é a ausência total, absoluta de calor. De todos os corpos inerentes são capazes de reagir, mas o frio não existe. Criamos esse termo para descrever como nos sentimos quando nos falta o calor. E a escuridão existe? Continuou o aluno. O professor respondeu: mas é claro que sim. Novamente, o senhor se engana, professor. A escuridão tampouco existe. A escuridão é, na verdade, a ausência da luz. Podemos estudar a luz, mas a escuridão não. O prisma de Newton decompõe a luz branca em várias cores, que se compõem com todos os diferentes comprimentos de ondas. A escuridão, não. Um simples raio de luz rasga as trevas e ilumina a superfície que a luz toca. Como se faz para determinar quão escuro está um determinado local do espaço? Apenas com a base na quantidade de luz presente nesse local. Não é mesmo? Então, escuridão é um termo que o homem criou para descrever o que acontece quando não há luz presente no local. Finalmente, o jovem estudante perguntou ao professor: diga, professor, o mal existe? Ele respondeu: claro que existe. Como eu disse no início da aula, vemos roubos, crimes e violência diariamente em todas as partes do mundo. Essas coisas são o mal. Então o estudante disse: o mal não existe, professor. Ou pelo menos não existe por si só. O mal é simplesmente a ausência do bem. O mal, como acontece com o frio e o calor, é um termo que o homem criou para descrever essa ausência do bem. Assim sendo, Deus não criou o mal. Deus criou o amor, o bem, a fé, que existem como existe a luz e o calor.
Já o mal é resultado da falta de Deus nos corações. E como o frio que surge quando não há calor, ou a escuridão que acontece quando não há luz. Diante da lógica da argumentação do aluno, o professor calou-se pensativo. Só por curiosidade, o nome desse aluno é Albert Einstein, um dos maiores cientistas do século XX. E agora, pessoal, o mal existe ou é somente a ausência do bem, a ausência do amor? Por aí, nós podemos perceber que o que falta no nosso mundo é o que nós precisamos fazer, espalhar o bem, espalhar o amor, porque estamos na ausência dele para combater o mal. A semana que vem nós vamos conversar sobre a lei da polaridade. E eu acho que isso vai ilustrar bem esse vídeo de hoje. Semana que vem não percam. Se vocês gostaram, deixe o seu joinha, se inscrevam no nosso canal e muito boa reflexão para vocês. Fiquem na luz e fiquem no amor.